trabalhadores da casa que fazem a leitura do Evangelho, uma pergunta do livro dos Espíritos e um outro livro de mensagem. E aí, logo em seguida, fez a prece para cá, tá? É como um culto no lar, aquele que nós fazemos nos nossos lares, tá bom? Nós temos aí, aos sábados, às 17 horas, de 17 às 18h30, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, introdução e integração à casa. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, o nosso estudo sistematizado aí, com introdução à casa. Por que introdução e integração à casa, gente? Mesmo que vocês já tenham estudado, visto, lido o EJA em qualquer lugar, em qualquer casa escrita, introdução e integração à casa, é exatamente uma troca de experiência de conhecimento doutrinário. Então, se você já fez o EJA lá em outra casa, do jeito que você fez, se você trouxer a sua experiência, você está ajudando aquele que está chegando à casa, ou aquele que está chegando à doutrina. E tem a integração à casa, porque a partir dali a gente acaba se dividindo nas diversas tarefas da casa. Ok? Parece uma casa pequena, mas tem muitas atribuições. Vamos lá. As nossas palestras públicas, todas as quintas-feiras, às 20 horas, são ininterruptas. Nós não paramos, porque pronto-socorro não fecha a porta. Então, não tem feriado, não tem dia santo, não tem, nós não paramos. Os nossos palestrantes estão sempre aqui e os nossos participantes também, tá? A gente traz sempre temas, assim, de reflexão doutrinária, sempre temas de muito esclarecimento, então vale muito a pena a gente participar, porque além da gente receber muito, a gente troca as experiências, né? Temos o nosso bazar beneficente, que acontece aqui na sala 216. Quem não conhece, tiver oportunidade depois, pode conhecer o nosso bazar. Também trabalha com voluntariado, os horários que nós temos aí, segundas, terças, quintas e sextas. Mas para ter certeza de que o bazar está aberto, é importante, se não estiver participando do grupo do bazar, é importante fazer contato por meio deste telefone aí, porque às vezes o nosso voluntário não pode estar no bazar naquele dia, então a gente não pode ajudar, tá? Chamando também, tá, gente? Voluntariado. Vamos lá. O nosso chocolate fraterno acontece na primeira quarta-feira do mês, de 20 às 22 horas. Os nossos trabalhadores preparam o seu lanchinho em casa, chocolate, né, Tati? A gente traz para cá, faz uma oração, fluidifica esse alimento e leva lá para o estacionamento da UPA de São Sebastião. Muitas vezes as pessoas estão o dia inteiro esperando uma consulta. E às vezes os trabalhadores que fazem tudo de 7 horas, né, às vezes de 24 horas, 12 horas, né? De 12 ou de 24 horas, e que realmente às vezes não saem nem para comer. E quando a gente vai lá, a gente leva uma mensagem, a gente leva o lanche, e isso às vezes dá um conforto muito grande para eles, né? Ah, sim, Tadeu. Tadeu lembrou uma coisa interessante aqui. Quem não puder preparar o lanche, não tem problema nenhum. Só que vocês virem para cá e já acompanhar quem está aqui, já é um trabalho, tá? E lembrando que na próxima quarta-feira nós já temos essa palestra fraterna, né, Tati? A Tati é coordenadora, qualquer coisa pode perguntar para a Tati, que ela orienta vocês direitinho, tá? E nós temos o projeto Almofadas do Coração. Esse projeto é um projeto que não se iniciou no Brasil, mas que nós adotamos aqui na casa, nesses nossos 10 anos de existência. São confeccionadas almofadas em formato de coração e nós levamos essas almofadas para o hospital para agarrar, né? E no ano passado nós fizemos quase mais de 400 almofadas. Depois fomos, então, solicitados a preparar aqueles almofadinhas pequenininhas para as crianças neonatais. Então, assim, é um trabalho muito interessante. Acontece aqui, as trabalhadoras vêm, a gente tira as máquinas ali. Quem não sabe costurar pode dar pontinho, quem sabe dar pontinho, enche ali a almofadinha. O importante é estar trabalhando. É um trabalho, qualquer atividade útil é trabalho. Qualquer atividade útil é trabalho. E quando nós estamos trabalhando, a gente, né, vai se conectando cada vez mais com a lei natural, que é a lei do trabalho. E agora, nós vamos fazer a nossa leitura preparatória e logo em seguida nós vamos fazer a nossa prece e dar a palavra para o Léo. Tá, Léo? Nossa ledora oficial.
Alguém gostaria de fazer a leitura? Nós temos a leitura oficial, mas se alguém falar eu quero fazer, tá tudo certo. Para Regina, né? Tem jeito não, minha gente. Não tem jeito não. Trabalhador pronto tem que chamar. Não comprei o lugar. Então vamos lá. Influenciações espirituais sutis. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, tem o Livro dos Espíritos, questão 524. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Entre os fatores que mais revelam essa condição da alma incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Aborrecimentos manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos tenham que descarregá-los. Pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de auto-martírio. Teimosia em não aceitar, para você mesmo, que haja influenciação espiritual consigo. Mas, passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade. Às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto, mas para oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. André Luiz. Mensagem do livro Estude Viva, de Emanuel André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira. Lida como preparação para a palestra intitulada Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida, proferida no GEICAM em 1º de maio de 2025. Graças a Deus. Vamos agora diminuir a não como virtual, mas tão somente para auxiliar na nossa concentração, para fazer a nossa prece de abertura e passar a palavra para
Que os nossos corações se juntem numa só prece de agradecimento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por esta noite em nossas vidas. Que a vontade divina esteja em nós, operando sobre nós, para que sintamos o amor a nos cobrir a existência, a encher os nossos lares, preencher os nossos corações e proteger as nossas famílias. Que estejamos nesses instantes aptos a receber do mais alto aquilo que viemos buscar. Que Jesus esteja em nós, tanto quanto nós estamos com Ele. Que assim seja. Por favor, atrás. Boa noite, meus queridos. Hoje é comigo. Normalmente nós temos palestrantes que vêm nos brindar com as palestras, mas são palestrantes que vêm de fora. Hoje, excepcionalmente, eu que faço parte aqui da casa também, como um trabalhador da casa, vamos conduzir a palestra. Mas vamos lá. Esse tema, a influência dos espíritos nas nossas vidas, né? Inclusive, quando foi lida aqui essa mensagem de abertura, parece que o foco foi um pouco mais para aquela questão da obsessão. É também uma influenciação espírita, né? Inclusive, há algumas semanas veio aqui um palestrante e ele nos falou assim de uma maneira fantástica a respeito de obsessão. Depois até, se vocês quiserem resgatar essa palestra que está lá no nosso Facebook, nas nossas outras redes sociais, essa palestra que foi dada há algumas semanas especificamente sobre obsessão. E ele destrinchou de uma forma espetacular, gostei muito da palestra dele. Só que hoje eu não queria focar muito nessa questão da obsessão, que também é uma forma de influência. Mas como o tema é ligado a uma questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência no nosso dia a dia, aí me tocou mais essa questão dessa influência, que não é bem uma obsessão, mas essa influência que nós recebemos em cada momento. Muitas vezes um espírito que não tem nem muita ligação com a gente, mas ele vê uma oportunidade, sente aquela atração e vem nos influenciar. Mas antes da gente falar entrar propriamente dito no assunto, vamos voltar um pouquinho e vamos falar um pouco de nós encarnados. Enquanto encarnados, nós nos influenciamos. Porque, veja só, quando a gente fala assim, influência dos espíritos em nossas vidas, antes de imaginar sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, vamos pensar como é a influência de nós encarnados entre nós mesmos. Na nossa família, por exemplo. Na nossa família, nós nos influenciamos. Pai influencia filho, filho influencia pai, marido e mulher. Se tiver alguém mais envolvido ali, uma sogra, um sogro, os familiares em geral, nós nos influenciamos. Essa influência pode ser boa e ela também pode não ser tão boa. No nosso trabalho. Como é que é no nosso trabalho? A gente influencia as pessoas com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa forma de agir? Quando nós estamos numa posição de chefia, como é o nosso comportamento? Nós influenciamos? Qual é o exemplo que nós damos? E quando não? Quando nós estamos numa posição onde temos líderes e que nós estamos numa situação mais subalterna hierarquicamente.
nós influenciamos, somos influenciados com os nossos vizinhos. Como é que é? A nossa relação do condomínio. Tem uma reunião de condomínio. A gente sofre influência, a gente influencia. Eu estou trazendo tudo isso por quê? Quando fala em influência espiritual, as pessoas, muita gente, né, que ainda não tem um pouco mais de intimidade com a doutrina espírita, pode ficar meio pensando assim, né? Tem o mundo dos espíritos e tem o nosso mundo dos encarnados. Eu não tenho nada a ver com eles, eles não têm nada a ver comigo, mas eles me influenciam. Tem influência espiritual. O que eu quero trazer aqui para nós hoje é essa reflexão a respeito disso. Tem mesmo essa separação? Existe um mundo espiritual que está em um outro plano qualquer, tem o nosso plano aqui dos encarnados, eles estão lá, mas por acaso me influenciam. Como é que funciona isso? Quem são esses espíritos? De onde é que eles vieram? Por que eles me influenciam? De onde vem essa influência? Essa influência pode ser boa, pode ser uma influência não muito boa, pode ser negativa. Por que isso? É muito simples. Porque somos nós mesmos. Nós, quando desencarnamos, a gente não vai para o mundo espiritual. Não é essa a sequência da nossa vida. Nós não sabemos que a vida é uma sequência de encarnações e reencarnações, mas é uma única vida, desde o momento de que fomos criados por Deus, e temos uma vida onde somos imortais. Então, enquanto a gente vai reencarnando, estamos aqui. Somos influenciados pelos espíritos. Quando nós desencarnamos, estamos no mundo espiritual. E vamos influenciar, então, aqueles que estão encarnados? Pode acontecer. Porque o mundo espiritual está assim, ó, pertinho da gente. E como é que acontece essa relação entre desencarnados e encarnados? Que influência é essa? Como que ela acontece? Por que acontece? Por que alguns espíritos influenciam de forma negativa, outros de forma positiva? Porque somos os mesmos, com os mesmos problemas, os mesmos defeitos, os mesmos equívocos que por acaso passamos daqui para o lado de lá. Então existem espíritos que são equivocados e que podem até trazer algum tipo de influência não muito boa para nós? Existem. Existem espíritos que são extremamente evoluídos e que podem nos influenciar também? Existem. Por quê? Porque eram encarnados antes. Sempre nos influenciamos enquanto estávamos aqui. Foram para o mundo espiritual, mas a influência continua acontecendo, porque nós temos conexões. Tudo o que existe é energia. Tudo é energia. A matéria é energia, nosso corpo é energia, tudo é energia. E essa energia, vamos colocar 4 palavrinhas aqui para a gente tratar delas. Energia, vibração, frequência e sintonia. Essas 4 coisas estão interligadas, de alguma forma. Quando a matéria, que é energia, está aqui nesse formato de mesa, ou no formato de um corpo físico, ou no formato de um pensamento, tudo é energia, tem uma vibração. Tudo vibra. Tudo na natureza vibra. E essa vibração, ela tem frequências diferentes. Na física, a gente mede em hertz, né? Uma vibração, a gente mede em hertz. Então, quando eu penso, eu estou vibrando numa determinada frequência. Eu estou trazendo isso porque muitas vezes as pessoas falam assim, tem uma conexão, vamos manter a vibração. O que é isso? O que é manter a vibração? O que é a gente tentar manter uma vibração positiva? É isso.
através de pensamentos bons. Porque quando eu vibro um pensamento bom, essa vibração tem uma determinada frequência. E essas frequências que são dissipadas não são visíveis a olho nu, mas elas existem em todos nós aqui. Ó. Todo mundo aqui está vibrando. Todo mundo tem uma vibração, todo mundo tem uma frequência. Como estamos todos juntos aqui numa palestra, e o sentimento de todos aqui é no sentido de que tenhamos uma noite agradável, com uma coisa interessante para a gente poder meditar a respeito, vamos pensar sobre isso, vamos refletir. Nós estamos numa frequência parecida, todos nós. Estamos numa mesma vibração, numa mesma frequência. Estão sintonizados conosco neste momento os espíritos? Estão. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas aqueles que têm vão perceber que nessa casa aqui, neste momento, devem ter muito mais desencarnados do que nós encarnados. E eles estão conectados conosco. Por quê? Porque eles foram atraídos para este local através da nossa vibração, que está reverberando pelo universo numa determinada frequência, e essa frequência atraiu eles, esses espíritos que estavam próximos aqui, ou que são trabalhadores da casa, foram atraídos porque essa frequência diz respeito a eles. Eles falaram, puxa vida, senti aqui uma vibração e está vindo da casa espírita ali, ó, Jardim Botânico, Grupo Espírita Irmãos do Caminho. Tem uma vibração que está me atraindo. Por que está atraindo? Porque está na mesma frequência. Então, nós atraímos para próximo de nós aqueles espíritos que vibram naquela mesma frequência. Então, próximos de nós, nesse momento, existem espíritos que estão vibrando no sentido de quê? Estão interessados numa palestra. Estão interessados no assunto que está sendo tratado. Eles querem aprimorar seus conhecimentos para que possam caminhar em direção a Deus. E esse é o nosso objetivo. E também é o deles. Porque no mundo espiritual também continuamos estudando, continuamos querendo adquirir esses conhecimentos para caminharmos em direção a Deus. E se sentimos que em algum lugar existe uma vibração onde eu me sintonizo com aquela frequência, porque são assuntos que me agradam, que me atraem, eu vou participar. Eu vou estar por aqui. Isso serve também para quando, por exemplo, eu estou no meu local de trabalho e está tendo uma briga lá. Uma rixa, um puxando o tapete do outro, né? Inveja, um querendo, né, derrubar o outro para poder pegar aquela função. O clima é aquele clima que a hora que você chega, o chefe já entra de cabeça baixa, não fala com ninguém, senta no lugar dele. Olha o climão. Tem lá também espíritos atuando, se aproximando dessas pessoas, influenciando essas pessoas? Tem. Mas são espíritos que foram lá por causa de alguma palestra? Não. Eles foram lá porque foram atraídos por aquela vibração ruim. Eles são atraídos por coisas boas e coisas ruins. Então, quando eles estão lá, nesse ambiente, eles foram atraídos por essa vibração, por essa frequência, não muito adequada, não muito agradável, e vão influenciar de que forma aquelas pessoas que estão ali? De uma forma negativa. Uma pessoa que estava naquele local de trabalho, por exemplo, pensando assim, eu acho que eu vou dar uma resposta para aquele fulano ali que falou mal de mim. Aí, esse espírito vai dizer o que para ele? Vai mesmo. Vai lá. Vai tirar satisfação. Ele não tinha nada de falar isso de você. Esse espírito, ele quer o quê? Ele quer harmonia? Ele quer que o ambiente fique agradável? Não. Ele quer exatamente se alimentar dessa falta de harmonia, dessa vibração não muito ruim, não muito boa. Por quê? Nós
quando vibramos, nós estamos sintonizando com espíritos de diversos níveis. Mais evoluídos, mais equivocados. E quando a gente está nessa vibração, por exemplo, uma pessoa que está muito depressiva, a tendência é que ela permita que a vibração dela caia. Como que a gente orienta uma pessoa dessa que está mais depressiva a se comportar? Melhorar a sua vibração. Porque ela sobe o padrão e vai atrair para próximo dela pessoas que estão, espíritos que estão ali para ajudar, para estimular aquela pessoa a sair daquela situação e passar para uma situação mais elevada, uma vibração mais positiva. Então, como que essa pessoa se ajuda? Prece. Primeira coisa, a própria pessoa faz prece. Pede a Deus. Eu quero mudar essa vibração minha, eu quero estar numa situação um pouco melhor do que eu estou passando por esse momento. Boas atitudes, caridade, serviços fraternos, frequentar uma instituição religiosa, não necessariamente uma casa espírita, algum lugar que a faça se sentir bem, melhorar a sua autoestima, melhorar a sua vibração, vai ajudar essa pessoa a mudar o seu nível vibratório. Quando ela faz isso, automaticamente ela vai sair daquela zona onde ela atraía espíritos que estavam ali querendo até que ela continuasse naquela situação, e vai atrair para próximo dela espíritos que querem sua melhoria, que querem que ela saia daquela situação, que ela prospere. Então, tudo são vibrações, frequência, sintonia. Quando nós pensamos de uma forma positiva, quando nós pensamos numa forma construtiva, a nossa frequência vibratória é tal de poder que atraímos para próximo de nós espíritos que vêm nos influenciar, nos intuir para coisas boas, para coisas positivas. E quando também nós estamos, talvez, pensando coisas não muito boas, também atraímos espíritos que querem nos influenciar para coisas não muito boas. Por isso, aquela coisa de você estar sempre com o pensamento no positivo. Esquece o negativo. Ele existe? Existe. Mas vamos eliminar o negativo. Tem uma questão ligada à Madre Teresa de Calcutá, que foi colocado como autoria dela. Se não for, não tem problema, ela não vai se chatear comigo. Eu estou dizendo que é a autoria dela. Mas ela dizia o seguinte: se alguém me convidar para participar de um movimento mundial contra as guerras, eu não vou. Mas, se alguém me convidar para participar de um movimento a favor da paz, aí eu vou. Olha como é a mesma coisa praticamente. O foco é que é diferente. Quando você foca na coisa ruim, você já está falando dela. Você está exaltando a guerra para poder falar dela. Não esquece isso. Vamos falar do bem, da prosperidade, da paz. Aí sim, você vai vibrar nisso. É assim que funciona na nossa vida para tudo. Quando, por exemplo, uma pessoa fala assim: eu quero me casar, mas eu não quero saber de gente ciumenta, cheia de vício, não quero saber disso não. Para que eu estou falando de gente ciumenta e cheia de vício? Eu quero me casar, mas eu quero uma pessoa que seja parecida comigo, que pense sempre no bem, que seja caridosa, seja uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que respeite, uma pessoa... Aí você vai exaltando, você vai colocando aquelas coisas que você gostaria de ver naquela pessoa que você quer atrair para próximo de você. E atrai. Tanto aquela viciada, com vícios e ciumenta, se você ficar martelando em cima disso, como também a outra, que você
idealizou, você vai plasmando as coisas. Nós funcionamos assim, nós temos esse poder. A gente vai plasmando e as coisas vão acontecendo. Não, essa não foi Madre Teresa, não. Foi Francisca Teresa que diz o seguinte, que toda pedra que a gente tropeça, fomos nós que colocamos. Então, o que é isso? Se eu deixo pedra, um dia eu volto. Pode não ser nessa vida, na outra eu vou ter que voltar. Se eu deixo pedra, depois eu vou tropeçar nela. Então, vamos fazer caminhos onde nós evitemos de deixar pedras. Porque depois a gente acaba tropeçando nelas. Vamos desejar sempre o bem do próximo. Porque quando a gente mentaliza coisas boas para o nosso próximo, acaba voltando para nós também. O que Jesus falava? Ele dizia, faça com o próximo o que você deseja que ele faça por você. É assim? Então, essa é até fácil quando alguém fala assim, quando que uma coisa é justa ou injusta? É simples, pensa nisso. Se fosse com você, você ia achar bom ou ruim o que aconteceu? Se achar bom, se achar ruim, então não faça. Porque se não é bom para você, então como é que você vai desejar para o outro? Isso serve para um monte de coisa na vida da gente. Aí tem aquela questão da influência. A influência dos espíritos. Não essa influência que nós até lemos aqui, que é uma coisa de obsessão, mas aquela influência que é uma influência do dia a dia. É aquela influência, talvez até de um espírito passante. Ele nem tem uma conexão comigo, mas ele se sentiu atraído por mim naquele momento, porque a minha vibração, a minha sintonia, ele sintonizou comigo no que eu estava pensando, fazendo, sentindo naquele momento. E ele se aproxima e me influencia. É um tipo de influência. Pode ser boa, pode ser ruim. O que é que eu quero atrair para perto de mim? Coisas boas. Então eu tenho que ter bons pensamentos. Então, se eu tenho bons pensamentos, e aí um espírito se sintoniza comigo e me influencia, ele vai me influenciar para uma coisa boa. Se eu tenho uns pensamentos não muito bons a respeito de alguém, fazendo uma fofoca e tal, vai se aproximar um espírito de mim e vai falar, não vale nada mesmo, né? Fala mesmo. Não vale nada. Aí eu continuo falando. Porque eu estou buscando isso. Diga-me quem és e direi com quem andas. Você que atrai. Nós atraímos para próximo de nós os espíritos que nós desejamos que estejam ao nosso lado. Nós queremos espíritos que nos alavancam para o positivo, para a caridade, para o amor, ou eu quero me conectar com espíritos negativos, viciosos, que só querem me influenciar para o mau caminho? A gente que escolhe. Aí fala assim, mas quando eu faço alguma coisa que está meio errada, esses espíritos aqui, que fica me influenciando, fica aqui falando no meu ouvido, eu nem queria fazer isso, mas eu fiz porque eu fui influenciado. E aí? Acho que não, né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que, se não me engano, é 122. Ela fala do nosso poder, né? Amém. Eu tenho a força. É o livre-arbítrio. Tudo o que nós fazemos, a gente não pode usar nada como muleta para botar culpa em ninguém. Porque, no final, a escolha foi minha. Eu escolhi. Fui influenciado? Fui. Por que eu fui influenciado? Porque eu dei brecha. Influenciado por bem ou por mal? Por as duas coisas. E as decisões que eu tomei foram todas corretas? Algumas foram, outras nem tanto. Mas a culpa, se é que existe isso, esse termo culpa, tudo minha. Mas e se você fez ótimas escolhas e você prosperou e as coisas deram certo, a sua vida, tudo ok, você está trabalhando numa casa espírita, está fazendo a caridade, tudo direitinho.
Beleza, o mérito é meu também. Eu fui influenciado para fazer coisa errada, para largar a casa espírita. Quando eu queria vir para cá, me deu um sono, me deu uma preguiça. Falar, aqui nada, vou ficar em casa. A televisão está ótima, para que eu vou para a casa espírita? Vou para lá ficar ouvindo lá aquele povo falar aquelas coisas de espírito. Não quero saber disso, não. Vou ficar vendo televisão. Isso é uma influência. Pode ter um espírito que está aqui do seu lado, quando ele sente aquele pensamento, ele fala, isso mesmo, vai não. Aí vem seu anjo da guarda. Meu querido, não é uma forma de ajudar você no seu progresso, na sua reforma? Vamos lá. Aí você escolhe qual você quer ouvir. Se você escuta o outro que quer que você fique em casa, você fica. Se você escuta o seu anjo da guarda, o seu amigo que quer o seu bem, que está ali falando e tentando te influenciar para o positivo, você escuta também. Mas aí vem o tal do livre-arbítrio. Eu escolho. Não posso botar a culpa em ninguém depois. Eu escolhi, eu fiz, eu plantei, eu vou colher. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Bom e ruim. Certo e errado. Positivo ou negativo. A vida é assim. E aí fala assim, não, mas tem uma pessoa lá, eu conheço um amigo meu que ele é de tal religião, não vou citar nenhuma aqui, mas que não acredita muito nessas coisas, não. Não precisa acreditar. Porque é. Não precisa acreditar. É a mesma coisa que você fala assim, eu não acredito em reencarnação. Tá bom, não precisa acreditar. Você vai reencarnar. Eu não acredito em mundo espiritual. Quando eu morrer, acabou. Tá bom, não tem problema. Quando você chegar no mundo espiritual, você vai olhar e vai falar, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? A vida continuou, o que é isso? Lembra quando eu fui ler sobre esse assunto da influenciação, me veio o capítulo 16 de Lucas, que eu acho que até o 16 também do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do rico e de Lázaro. Aí, Lázaro era uma pessoa humilde que ficava comendo das migalhas do rico, na porta do rico. E os dois desencarnaram, foram recebidos por Abraão. Lógico, gente, isso é uma figura de linguagem, tá? Vamos entender assim. Foi recebido por Abraão, chega lá, uma sede, e ele ouviu Lázaro conversando com Abraão. Ele olhou e falou, ô Abraão, deixa o Lázaro vir trazer uma aguinha aqui para mim, que eu estou morrendo de sede. Aqui, quem está desse lado não passa para lá, quem está de lá não passa para cá. Você está colhendo o que você plantou. Você não quis colher tudo durante a sua vida? O que você fez durante a vida que você teve encarnado? Então agora você está passando seus perrengues aí. Aí ele falou assim, não, então deixa o Lázaro voltar e avisar meus irmãos que ainda estão lá ainda, encarnados, para eles não virem parar aqui nesse mesmo lugar, que não é tão bom que eu estou. Aí ele falou assim, mas olha, eles estão lá com os profetas, está todo mundo dando lá as dicas de como proceder, e eles não estão escutando, vão escutar alguém que está vindo do mundo dos mortos? Então, assim, vamos aproveitar os chamamentos, vamos aproveitar as oportunidades, vamos aproveitar todo o ensinamento que vem para nós através do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, gente, é uma cartilha. Ali, se você é o meu predileto, tá? Eu vou puxar a brasa para o meu lado, que é o que eu gosto mais do Pentateuco, é o Livro dos Espíritos. Lá tem um monte de questão que assim é pergunta e resposta. Pergunta e resposta. São questões importantíssimas sobre a vida após a morte, sobre tudo. Está tudo ali no Livro dos Espíritos. Se a gente procurar ali, para cada dúvida nossa, para cada questionamento nosso, nós temos ali alguma coisa no Livro dos Espíritos que vai nos auxiliar. Então, qualquer dúvida, Livro dos Espíritos, Evangelho. Aí, nós estamos então na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós temos atitudes boas e ruins. Pensamentos bons, não tão bons. Temos essa frequência de vibração dos nossos pensamentos que vão conectar
com esses espíritos que vêm nos influenciar. Nos influenciam? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Eu lembro dela porque 4 e 5 dá 9. Então, 4, 5, 9. Tá? Então, a questão 459 do Livro dos Espíritos pergunta: influenciam os espíritos em nossas vidas? A resposta é simples. Muito mais do que vocês imaginam. Praticamente são eles que vos dirigem através dessa influência. Ah, mas eu não quero essa influência, não. Ah, não quer, não? Nenhuma, nem boa, nem ruim. Não, as boas eu quero. As ruins eu não quero, não. As boas eu quero, as ruins eu não quero, não. Então o que eu faço? Tenha boas atitudes. Tenha bons comportamentos. Tenha bons pensamentos. E aí a gente vai atrair para próximo de nós os espíritos que estão afinados com isso. Com boas atitudes, bons pensamentos. Se por acaso a gente fosse falar assim: ah, mas tem lugares que são melhores ou piores de eu frequentar? Isso aí o nosso coração fala para a gente. Tem lugares que às vezes a gente chega e fala assim: puxa vida, tem alguma coisa aqui que não está legal, não está batendo muito bem, não estou me sentindo muito bem nesse lugar, não. Por quê? É porque às vezes naquele ambiente que você está chegando, é um ambiente que está tendo tanta desavença, tanta desarmonia, que essa vibração não está batendo com você. O que você faz? Vai embora! Sai dali! Para que às vezes a gente insiste em certas coisas? Por que às vezes a gente insiste em frequentar a casa de alguém que você não se sente bem? Né? O outro lado é mais difícil, porque às vezes tem alguém que você não se sente bem, mas ele vem frequentar a sua casa. E o que eu faço? Né? O que eu faço? Quando é desencarnado, a gente fica fazendo prece, né? Jesus nos proteja aqui, né? Para que o nosso lar seja protegido. Para isso tem Evangelho no Lar, gente. Hoje a gente pode falar dele também. Jesus nos proteja, né? Que esse lar seja abençoado, né? Protegido. Que nenhum mal possa adentrar aqui, nenhum pensamento de desordem. Porque nós estamos aqui numa harmonia tão grande aqui dentro. Vamos manter essa harmonia. Aí chega alguém de fora, uma visita, né? Parente lá distante, às vezes chega e entra dentro da sua casa, você não tem nem como dizer não quando você vê a pessoa está ali e ela tem, às vezes, comportamentos, pensamentos não muito adequados e junto com ela anda atrás um monte de espírito aí. Estão alinhados com ela ali, ó. Vem tudo junto. Vocês estão rindo, mas vocês acham que... Como é que está aqui na porta aqui? Tem alguns que entraram, tem outros que não entraram não. Ficaram lá fora. A gente carrega junto com a gente. Nossos influenciadores, tá vendo? Tem influência no mundo espiritual. Nossos influenciadores, eles estão sempre próximos de nós. A gente pensa que não, mas aí você entra num lugar que ele não gosta muito, ele fica lá fora. Ele não quer entrar aqui para ouvir as verdades, ele fica lá fora. Mas aí a gente sai daqui com outro pensamento. Aí a nossa vibração mudou. Quando você passar por ele ali, ele não vai nem ver. Você vai embora para casa e ele vai ser orientado pela espiritualidade maior e vai ser conduzido para um lugar adequado. Olha que maravilha. Para isso que serve a palestra pública. Porque quando a gente vem, a gente traz eles juntos. Aí a gente assiste a palestra e eles assistem também. Ou eles estão sentados aqui assistindo, ou eles ficam lá fora esperando. Se sair, não vai achar a gente, que a gente vai sair numa outra vibração. Eles não vão nem perceber que a gente saiu. Se eles entrarem, estão ouvindo tudo isso. E vão fazer o quê? Vão se modificar assim como nós. Porque eles perceberam que bons pensamentos, boas atitudes, mudam a nossa frequência. Nós vamos conviver com espíritos melhores, mais adiantados, que podem nos ajudar na nossa caminhada. Para que eu vou ficar buscando um lugar ruim? Para que eu vou ficar me sintonizando com espíritos ainda equivocados? Quando eu era moleque ainda, adolescente, aí a minha irmã estava com
já marido dela, eles iam viajar para Goiânia. Aí disseram assim, vamos para Goiânia, a gente vai passar o final de semana lá. Eu falei, oba, posso ir? Pode. Eu fiz a minha mochilinha, moleque ainda. A gente estava ali no Guará. Aí eu entrei dentro do carro, todo mundo ali e tal, tinha mais umas 2 pessoas que eu não me lembro quem eram. Quando o carro estava saindo, eu falei assim, para que eu vou descer. O que é isso? Para que eu vou descer? Eu não vou mais não. Mas que desmanja prazer, tá todo mundo junto aqui, todo mundo alegre, então se de repente não vou. Vou descer. Aí desci do carro. Tive que pegar um ônibus ainda para voltar para casa, que eu morava na Asa Sul, estava lá no Guará. Voltei para casa. Daqui a pouco toca lá o telefone lá de casa. Ainda era aquele dia. Entendi assim. Sofreram um acidente ali, ó, no Bandeirante. Ninguém morreu, graças a Deus. Mas se machucaram, tudo. Talvez até se eu estivesse dentro do carro, pudesse ser pior, que era uma pessoa a mais para estar dentro, né? Não aconteceu nada muito grave, mas se acidentaram. Aí fala assim, por que eu saí do carro? Será que não foi uma influência espiritual? Será que não foi um espírito protetor que falou assim, sai desse carro? Pode ter sido. Pode ter sido. E aí aconteceu de novo. Estava lá em Minas, lá em Juiz de Fora, com a família toda, todo mundo para voltar para cá. Quando a gente estava saindo em Juiz de Fora, que a gente passou do lado da rodoviária, eu falei, pai, para aí, pai. O que foi? Eu vou de ônibus. Mas como você vai de ônibus? A gente sai de carro para Brasília, você vai de ônibus? Eu falei, eu vou de ônibus. Aproveita que eu estou indo de ônibus, vou levar bagagem. Essas malas pesadas que está tudo dentro do carro, eu levo comigo de ônibus. A gente se encontra lá. Vocês vão chegar antes, me pega na rodoviária. Combinado. Só que eu cheguei, eles não chegaram. Sofreram um acidente terrível na estrada. Aí vai falar assim, caramba, Léo, o dia que você sai do carro, eu saio junto. Mas ué. Aí, e o que é isso, gente? É influência? É influência. Eles estavam aqui falando comigo, eu nem percebi. Porque muitas vezes a gente fala assim, quer dizer que eu tenho que ouvir uma voz falando? Atenção, Leonardo, lá vem mensagem. Não é assim não, gente. É sutil. É aquela coisa daquele sentimento. Você sente aquele apertado no coração, assim, fala assim, engraçado, me deu uma vontade de sair desse carro. Sai! Sai do carro. Você não sabe o que vai acontecer. Eu estou falando de exemplos bobinhos, simples da vida da gente. Mas tem outras coisas tantas que acontecem. Quando meus filhos estavam para fazer vestibular, a gente estava na fila lá para a inscrição, eu estava junto lá, né? Aí assim, aí, o que a gente vai fazer? Os dois juntos lá. Meu filho e minha filha. Hoje já estão quarentão já. O que a gente faz? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, o que eles fazem? Ah, faz TI. TI está na moda. 40 anos atrás, TI está na moda. Parece que vai ser uma área boa aí para vocês. Então. Aí os dois fizeram TI, tiveram a vida deles, estão aí engajados no TI. Aí vai falar assim, ah, mas essa influência foi sua. Só minha. Se a gente tem bons pensamentos, se você deseja o bem da pessoa, será que os bons espíritos não estão juntos ali, influenciando a gente, conversando com a gente o tempo todo? Nos estimulando para as coisas boas, nos afastando das coisas ruins? Só a gente querer ouvir. Só a gente ter essa sensibilidade de ouvir. Ouvir o quê? Nosso coração. Quando a gente sentir alguma coisa assim, se você vê que é positivo, que vai trazer o bem para alguém, passa adiante. Conversa com a pessoa. A influência entre os espíritos, muitas vezes, vem através de encarnados. Porque eu vejo uma pessoa que, por exemplo, está triste, não faço nada. Aí vem um espírito e fala assim, por que você não senta ao lado dela? Quem sabe ela não precisa de um ombro para chorar, para falar alguma coisa. Aí eu não estou nem pensando na pessoa. De repente me dá uma vontade de ficar do lado daquela pessoa e eu vou lá. Sento do lado dela e ela precisava só conversar, só desabafar. Aí conversou, fala, chora, desabafa, sai melhor, melhora, sua vibração melhora. Tal.
nós somos usados também para caridade, nós somos usados para boas atitudes, durante tudo na vida da gente. A nossa vida é assim. Nós influenciamos o tempo todo, somos influenciados o tempo todo, e nós temos próximos de nós aqueles espíritos que nós queremos ter próximos de nós. Quando alguém chega para a gente assim e fala assim, Léo, você que é espírita, né? Me tornei espírita depois de velho, viu, gente? Fui católico a vida toda. Aí encontrei o espiritismo, me deu algumas respostas que fizeram mais sentido para a minha vida. Por isso que eu me tornei espírita. Aí fala, você que é espírita e tal, o que você acha quando, por exemplo, alguém vem falar aqui de vida após a morte, reencarnação, influência de espíritos? Eu sempre digo para a pessoa o seguinte, olha, são tantas questões que envolvem nossas vidas que não vai bastar uma palavra minha para mudar o que você pensa. Vamos estudar. Vamos estudar. O convite é sempre para o estudo. Porque quando a gente estuda, nós mudamos um monte de coisa dentro de nós. Nossos pensamentos começam a mudar. Naturalmente, a nossa vibração muda. E naturalmente, esse esclarecimento, porque muita gente fala assim, mas você já me falou aí que Deus colocou através da nossa consciência gravado. Nós sabemos o que é certo já, o que é errado. Por que ainda tenho que ficar estudando? É porque uma coisa é você saber o que é certo e o que é errado. Outra coisa é você compreender o que é certo e o que é errado. É bem diferente. A gente sabe, porque está gravado na nossa consciência. Você passa a compreender e a ter atitudes diferentes, pensamentos diferentes, quando você compreende. Aí você tem ações diferentes. Todos fomos criados simples e ignorantes. Porque Deus não quis nos tirar o mérito de toda a nossa evolução. Poderíamos ter sido criados todos perfeitos por Deus? Poderíamos. Poderíamos. Mas Ele é tão bom que Ele não quis nos tirar do caminho, deixa que cada um percorra o seu caminho e que cada um leve os louros, o crédito de tudo que conquistou durante a vida. Quando eu falo conquistou durante a vida, estou falando da vida, viu, gente? Começou lá na criação, quando Deus nos criou, até o final. Seremos perfeitos. Né? Enquanto não somos perfeitos, vamos ter boas atitudes, vamos ter bons pensamentos, vamos fazer o Evangelho no lar. Quem aqui ainda não conhecer o Evangelho no lar, converse aqui com um de nós, principalmente no sábado à tarde, que é o momento do estudo. E aí vai ser orientado de como fazer o Evangelho no lar, que muda as nossas vidas. Muda nossas vidas. Importantíssimo. Vamos ter, então, boas atitudes, porque que vamos atrair espíritos para próximos de nós, isso aí, querendo ou não, nós vamos atrair. O tipo de espírito que atrairemos para próximo de nós e o tipo de influência que eles trarão para nossas vidas depende das nossas escolhas. Então, querendo ou não, atrairemos bons e maus, equivocados e esclarecidos, mas nós é que vamos dizer quais chegarão perto de nós e que tipo de influência que nós aceitaremos. Porque a influência é só aquela coisa de soprar no seu ouvido alguma questão, mas a decisão final é sempre nossa. Sempre nossa. O mérito das boas escolhas é nosso e a colheita de coisas não muito boas também é nossa. Então, que façamos
sempre o nosso melhor no sentido de caminhar em direção a Deus. Vamos perdoar. O perdão atrai bons espíritos, porque eles também perdoam. Eles já aprenderam a perdoar. Caridade atrai bons espíritos. Boas atitudes atraem bons espíritos. Bons pensamentos atraem bons espíritos. Então vamos nos modificar para atrairmos para próximo de nós apenas esses espíritos que nos intuem, que nos auxiliam, que nos influenciam somente para o caminho de Deus. Era isso.